a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, o maior dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro ou figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali ia passar. Quando Yeshua chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospeda com os pecadores. Que ele se hospeda com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se não alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Yeshua lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse texto de Lucas nos traz umas verdades que eu quero compartilhar com esses poucos minutos que eu ainda tenho. A Bíblia nos diz que Jesus está numa última viagem, porque não vemos mais registro de Jesus voltando a Galiléia. Ele está em uma última viagem. Da Galiléia até Jerusalém eram cerca de 120 milhas, aproximadamente 150 quilômetros, feitos a pé, 6 ou 8 dias andando para percorrer. Jericó ficava a 33 quilômetros de Jerusalém. Já estava tarde e Cristo já sabia tudo o que ele ia fazer. Mas a Bíblia nos diz que aqui Jesus passou na entrada, curou Bartimeu, mas um cego que ali estava com ele. Diz a Bíblia que Jesus cura, todos ficam impactados com aquela cura e todos vão para dentro da cidade porque Cristo vai passar por ela. O texto nos diz que ele vai entrando dentro da cidade, está o jovem, o homem chamado Zaqueu. Zaqueu quer dizer puro, e de puro ali não tinha nada. Mas para que você entenda, Zaqueu era judeu. Ele um dia entrou na sinagoga porque todo judeu com 12 anos de idade recita a Torá. Zaqueu foi ensinado dos preceitos bíblicos, mas se tornou para a nação de Israel um inimigo, porque se tornou cobrador de imposto. Judeu nenhum, ele gosta de pagar imposto a não ser a Deus. Ele não tem isso, para o judeu só tem que dar a Deus. Mas Zaqueu havia se tornado um traidor para a nação judaica. Veja só, Bartimeu estava na entrada da cidade, Zaqueu estava dentro da cidade. Aquilo aconteceu no mesmo dia, horas até minutos depois que Jesus curou Bartimeu, ele entra dentro da cidade. Existe uma revelação tremenda que Yeshua HaMashiach me deu, porque Bartimeu foi curado. E ao curar, a Bíblia diz que no capítulo 18 e no versículo 43, imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Bartimeu seguiu Cristo. Ao seguir a Cristo para dentro da cidade, a informação que Bartimeu tinha sido curada já havia chegado em Zaqueu antes da multidão entrar dentro da cidade, porque era algo tremendo, poderoso, magnífico, porque a história diz que Timeu era pai desse menino que estava cego, porque Bartimeu é uma conjunção de palavras Bar com Timeu. Bar quer dizer filho de Timeu. Portanto, quem está o Marcos que diz que Bartimeu, ele está querendo nos dizer que o pai foi alguém importante naquela região. Então Timeu tinha sido general de guerra que tinha se revoltado com o Império Romano, porque esse Timeu havia perdido todos os seus bens para o Império. Então esse jovem foi-lhe furado os olhos. Ele não era cego de nascença, porque a Bíblia diz em Mateus que Cristo toca nos olhos dos cegos. Bartimeu tinha os olhos furados, Bartimeu não tinha como mais voltar a ver. Só um milagre extraordinário para curar aquele jovem. E foi isso que aconteceu, maravilhas. Zaqueu descobriu. Eu acho interessante que Jesus passou por aquela cidade
no ano do seu ministério, 3 anos consecutivos, em 3 oportunidades, no Pessa, que é Páscoa, Shavuot, que é Pentecoste, e no Sukkot, que é Tabernáculos. E nenhuma dessas vezes Cristo curou Bartimeu. Foi curar Bartimeu no final. Por quê? A Bíblia nos diz que alguém contou para Bartimeu que Cristo estava passando. Bartimeu talvez tinha vontade de conhecer o Messias, mas não tinha ninguém para lhe apresentá-lo. Não tinha ninguém para levar ele até a Jesus. Então, evangelista anônimo diz: Cristo está passando. E foi naquela chance que ele teve, porque ele não tinha tido outra chance de saber, porque só alguém falando para ele. E talvez Jesus passou algumas oportunidades ali e ele não tinha ninguém para dizer: olha, Jesus está passando. Olha a importância de quem está vendo o espiritual instruir quem não está vendo. Só que Zaqueu, ele queria ver a multidão, queria ver Cristo, mas a multidão impedia que ele visse. Por quê? Porque ele era um desviado da casa do Senhor. E quando Cristo disse que ia entrar na casa de Zaqueu, o povo não gostou. Mas o texto nos diz que o povo ficou maravilhado. Olha só. 43. Imediatamente tornou a ver, seguiu glorificando. Também todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Versículo 43 do capítulo 18. O povo ficou maravilhado com a maravilha. Mas quando Cristo disse que ia entrar dentro da casa de Zaqueu, o povo mudou de opinião. O texto nos diz que o povo murmurou. Capítulo 7, versículo 19. E todos que viram isso murmuravam. Por que murmuravam? Porque as pessoas que têm impedido Deus salvar as vidas hoje, nesse século, não são os de fora, são os que estão à volta de Jesus. Porque as pessoas que estão à volta de Jesus ali naquele texto acham que Cristo é propriedade deles. É o que está acontecendo hoje. As denominações acham que Cristo é propriedade deles. E não é. Cristo disse: eu vim para o perdido. Não há festa no céu porque há encontros gospel, ou congressos gospel, ou curas e milagres. Mas quando um pecador se arrepende. Sabe quem estava impedindo Zaqueu de ver a Cristo? A multidão. É muito claro, ele não podia ver por causa da multidão. Por 2 problemas. Ele tinha deficiência, dificuldade. Segundo, a multidão nunca não abriria espaço para ele passar, porque ele era um pecador e publicano. Temos que parar com essa pouca vergonha de acharmos que igreja virou um clube. Igreja é lugar de salvar pecadores. Mas a multidão não deixa Zaqueu ver Jesus. Os teus atos, os nossos pecados têm impedido do Zaqueu voltar. Medite nesta palavra. Zaqueu pode estar querendo ver Jesus, mas os nossos atos, os nossos comportamentos têm impedido disso acontecer. Abre os teus olhos. Lavacepianai. Abre os teus olhos. A multidão tem impedido. Quem é essa multidão? É todos aqueles que se tornam tropeço para o Evangelho. Essas pessoas que estão dando mau exemplo no mundo evangélico. Essas pessoas que se acham mais do que as outras. Os artistas gospels. Ninguém que vê isso quer entrar dentro de uma igreja. Essa multidão tem impedido dos Zaqueus voltarem para Cristo. Medite nesta palavra. Felipe Cunha, falo que muitos pastores deixaram de falar ou nunca falaram. Por quê? Se preocupam com o seu salário, se preocupam com o que os outros vão dizer. Eu não me preocupo, não ganho dinheiro com o Evangelho e não estou nem aí porque alguém vai dizer de mim. Fale o que quiser, fale, mas fale a verdade. Prove-me ao contrário, prove-me que eu estou errado. Eu ando com a Bíblia, ela é minha bússola, não é uma placa, não é um homem. Maldito é um homem, confia no homem. Confie na palavra de Yeshua. Ele está